Fala, minha gente! Que alegria receber vocês aqui com o tema da vitória, para brindar a aprovação que está chegando para todos nós. É um prazer recebê-los aqui no Amo Direito, para que a gente possa fazer uma revisão maravilhosa, abençoada, com a bênção de Deus, para a gente construir essa vitória de todos vocês no domingo, uma aprovação em massa dos alunos do Portal F3, dos alunos do Coaching Exame de Ordem, dos alunos de todo o Brasil. Pessoas de bem, batalhadoras, estudiosas, que escolheram vencer através do caminho dos estudos, do trabalho, da honestidade. E hoje a gente vai ter uma revisão abençoada, começando com o tema da vitória. E é com esse espírito que a gente vai começar essa revisão. Hoje é meu aniversário, completo 39 anos de idade, 16 anos treinando pessoas no exame de ordem, nos concursos públicos, né? São 52 exames de ordem, todos os dias da minha vida fazendo a mesma coisa. E hoje eu estou aqui com a mesma missão que eu tive, né, nos últimos 3 exames, nessa parceria com o Amo Direito. A missão de chegar aqui e fechar a prova de tributário e de constitucional. Hoje tributário, amanhã constitucional. E essa é a missão que Deus me confiou e que eu, com muito amor, com muita paixão, exerço diariamente por vocês. Vocês, meus afiliados, alunos, amigos que seguem o nosso trabalho. Hoje é dia de a gente gabaritar tributário, minha gente. É dia de a gente dar no alvo e acertar em cheio as questões de tributário. Tudo bem? Eu vou tirar aqui essa música. Vou agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor comigo, com o meu trabalho. Eu vou compartilhar a transmissão agora com os meus seguidores, né? Eu vou entrar pelo meu Periscope agora e vou convidar os meus seguidores, né? Vai aparecer aí Pedro Barreto PB entrando na live, né? Convidando a rapaziada toda que me segue, aí convidando o pessoal a entrar aqui, fazer parte dessa super revisão, para a gente fazer um aulão em alto nível, a melhor aula da vida de vocês, de direito tributário. Eu cheguei correndo agora, acho que vocês sabem, eu estava na escola do meu filho agora, meu filho tem 9 anos, foi a final do campeonato dele, meu filho joga futebol e joga sério, jogador mesmo. E hoje foi a final do campeonato anual da escolinha, várias escolas aqui. E eles jogavam contra um time maior, o time dos caras era favorito. E jogavam pelo empate. E aí os caras meteram 2-0 com 3 minutos. Porra, sabe, meu coração ainda tá dilacerado aqui, irmão. Os moleques foram buscar o 2-1, 2-2. Porra, faltando 3 minutos pra acabar, o Pedroca meteu uma bola na trave. Faltando 1 minuto, pênalti pros caras, pra gente. Porra, aí o Pedroca foi bater, aí o garoto do time pediu pra bater, aí o Pedroca foi e deu a bola. Eu falei, bate você, o garoto foi e bateu. Chutou por cima. Caraca, meu irmão, meu coração quase explode. Acabou 2-2, mas valeu, ficou com a medalha de prata, foi vice-campeão. E o que vale é o espírito de competição que ele vai aprendendo, e é importante aprender também com os tropeços. E tá valendo, né? Você sabe, pra um pai, eu treino futebol com meu filho na praia, meia-noite, quase todo dia. Eu saio de manhã para dar aula todo dia, 6h30, 6 e pouco da manhã, eu só chego 10, 10h30. Eu só vejo meus filhos de noite, né? Então eu me habituei a conviver com meu filho 11h30 da noite, meia-noite, 1h da manhã. A gente treina todo dia junto, quando eu tô aqui no Rio de Janeiro. E hoje não deu, né? Então vocês devem imaginar como é que tá meu coração aqui. Ai, e eu saí correndo agora, só fiz botar a camisa do portal para fazer a transmissão aqui no Amo Direito. Mas enfim, vamos lá. Vamos na melhor vibração do mundo, né? Vamos lá, porque agora é hora de ajudar vocês a gabaritarem, a fecharem a prova de tributário. O que é que eu vou pedir para todo mundo que está aqui na live? Vamos convidar os seguidores da gente, tá? Vamos convidar todos os amigos, os seguidores, a galera que vai fazer prova do AB, a galera que estuda para concurso. Vamos aí, eu vou botar o telefone de lado aqui para poder encaixar no suporte, tá? Então eu vou botar o telefone aqui apoiado no suporte. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir a todos vocês que, se vocês puderem, convidem. Opa, deixa eu só ajeitar aqui que o suporte não está dos melhores, já devem estar acostumados. Pronto. Convidem os amigos e seguidores de vocês, tá certo? Eu vou pedir pra gente travar as mensagens, tá? Travar as mensagens pra gente não mais, né, escrever nada na tela, pra gente poder começar. A gente já tá com o horário um pouquinho avançado, tá certo? Então, pra gente travar essas mensagens, fazer 1 horinha de revisão aqui de tributário, e aí, permitam-me, desde agora, já informar a vocês. Quando a gente acabar aqui, eu vou acabar por volta de 9h30, né? Eu tô recebendo hoje um pessoal aqui na minha casa, eu tenho que pegar um voo para Fortaleza. Em torno de meia-noite,
eu vou estar voltando. Eu prometi que eu ia voltar. E eu vou voltar pelo meu Periscope por volta de meia-noite e vou puxar uma overdose de dicas em constitucional, tributário de novo, civil, consumidor, ética, humanos, processo civil, só temas que eu acho que vão cair na prova do OAB de domingo e todos eles são importantes para concursos públicos. Então, por volta de meia-noite, lá no meu canal, no meu Periscope pessoal, vocês todos já conhecem, eu vou entrar na live agora, vai aparecer aí o Pedro Barreto PB entrando na live, aqui entrei, tá? Meu nome aqui na tela, tá? Vou botar aqui, vou escrever aqui, quem eventualmente não me segue é só seguir aqui, eu PB, pronto. Quem não segue é só seguir, que aí mais tarde, lá para meia-noite, eu tô de volta com vocês pra gente arrebentar a boca do balão, fazendo uma mega revisão mais tarde, lá para meia-noite. Agora a gente tem uma hora pra gente fazer a diferença aqui e a gente arrebentar a boca do balão, beleza? Amanhã no Papo Final eu tô presente, tô no Papo Final, vou estar junto com vocês e a gente vai arrebentar a boca do balão. Amanhã é gratuito, o dia inteiro com sinal aberto no portal F3. Perfeito? Então amanhã, o dia inteiro no Portal F3, basta se inscrever pelo site do portal. Então eu vou começar com vocês a revisão. Laís, vem dar um tchau pra rapaziada aqui, Laís. Minha bonequinha linda, 7 aninhos, minha princesa, né? Amorzinho do papai. Coisa mais da fala. Tchau, galera. Tchau, galera. Boa aula. Boa aula. Fala assim, devolve meu pai. Devolve meu pai. Você empresta até... Até 9 horas. 9h30. 9h30. Pronto, então beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos começar? Bom, pessoal, direito tributário na veia. Direito tributário na veia. Deixa eu convidar meus seguidores mais uma vez aqui. Compartilhar com todos os seguidores, beleza? Foi. E vamos embora, sem mais delongas. Bom, eu vou começar com vocês conversando sobre princípios tributários, tudo bem? Princípios tributários. Bom, eu acho que a banca poderia cobrar uma questão envolvendo os princípios de segurança jurídica, legalidade, anterioridade e retroatividade. Vamos começar pelo princípio da irretroatividade. Todo mundo aí convidando os seguidores, trazendo a galera para dentro da live e vamos embora. Eu vou começar com o princípio da irretroatividade. A gente tem um princípio geral de direito que diz que novas normas, em tese, não devem retroagir. Irretroatividade. Uma lei que cria, que majora tributo, não deve retroagir. Mas se domingo aparecer uma questão sobre a aplicação retroativa da lei, existem 3 hipóteses que a lei tributária pode retroagir. Existem 3 hipóteses que a lei tributária retroage e a gente relativiza o princípio da irretroatividade e então a gente passa a trabalhar com exceções ao princípio da irretroatividade. Na prova, quais são essas 3 hipóteses que vocês vão marcar que a lei se aplica retroativamente e a gente fala que ocorrem então exceções ao princípio da irretroatividade. Vamos lá? O primeiro caso, para uma lei tributária retroagir, é quando ela é uma lei interpretativa. Interpretativa, uma lei que só veio interpretar outra, não veio criar tributo, não veio majorar. Então, primeiro, de 3 casos de aplicação retroativa das leis tributárias, é quando a gente fala de lei interpretativa. O segundo caso, se cai na prova, preste atenção, me escutem, que uma lei tributária pode retroagir, é quando essa lei é benéfica em infrações ou penalidades. Uma lei benéfica em infrações ou penalidades retroage. Todavia, existe um limite para a aplicação retroativa da lei benigna. A lei benéfica em infrações ou penalidades no direito tributário não retroagirá se já tiver ocorrido pagamento ou coisa julgada. Ou seja, na prova, a gente diz que retroage. Retroage para favorecer o contribuinte infrator. Retroage a lei benéfica em infrações ou penalidades, salvo se já houve pagamento ou coisa julgada. Então, a lei benéfica em infrações ou penalidades retroagirá, salvo pagamento ou coisa julgada. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, qual é o terceiro caso que a lei tributária se aplica retroativamente, além da lei interpretativa e da lei benéfica em infrações ou penalidades, salvo pagamento ou coisa julgada? Moçada, é quando a gente tem aquela lei que altera a maneira de cobrar o tributo, a lei que altera os aspectos procedimentais da cobrança do tributo, a lei que veio apenas alterar a forma de cobrança do tributo. Então, se eu tenho uma lei que veio mudar a maneira de lançar, mas não mudou o conteúdo que se lança, uma lei que não muda o valor do tributo, não muda o sujeito passivo, não muda o fato típico, uma lei que somente vem mudar a forma, o procedimento, os aspectos procedimentais da tributação. Essa lei que altera apenas os aspectos procedimentais da tributação é uma lei que pode retroagir. Essa lei não cria
nova hipótese de incidência, não muda sujeito passivo, não muda a base de cálculo, não muda a alíquota. É uma lei que apenas altera a maneira, os aspectos formais da cobrança. Exemplo, uma lei que diz que não precisa mais lançar de ofício, pode lançar por homologação. Uma lei que diz que ao invés de lançar por escrito com 3 vias, lança-se por uma via. Uma lei que diz que não se lançará mais por escrito no carnê de papel e sim por um carnê digital. Então observe que a gente diz que a lei retroage quando ela apenas altera aspectos formais do lançamento. Retroage, portanto, a lei em 3 hipóteses, beleza? Mandar um beijo para minha amada prima, professora Isabelle Gravatar, Isabelle Gabaritar, que deu um show de processo de trabalho agora no meu Periscope, uma live bombada, primeiro com o Ju Monteiro, depois com ela. As 2 professoras que mais aprovam na segunda fase de Direito do Trabalho do Brasil. Isabelle, que durante muito tempo serviu aí a todos como examinadora, corretora de prova, né, de banca de vários concursos, e aí há 4 exames, vem com a gente no portal, vem aí gabaritando, fechando as questões de trabalho na primeira e na segunda fase. Ela e Juliana é a melhor professora hoje para a segunda fase nesse país. Enquanto o Exame Nacional reprova mais de 70% dos alunos de trabalho na segunda fase, elas aprovam quase 100% todo o exame. A última turma tinha mais de 700 alunos e apenas 26 alunos ficaram na repescagem, nos enchendo de muito orgulho. É, sem dúvida, a maior dupla hoje de segunda fase em Direito de Trabalho do Brasil, Isabelle Gravatar e Juliana Monteiro. Mas vamos voltar, Beli, deixa eu continuar aqui, Belinha. Te amo, Beli. Então, a gente diz que se aplica retroativamente a lei tributária em 3 hipóteses. Lei interpretativa, lei benéfica em infrações ou penalidades, desde que não tenha ocorrido pagamento ou coisa julgada, e a lei que altera os aspectos meramente procedimentais, meramente formais do lançamento, beleza? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Gente, o princípio da legalidade tributária, se aparecer na prova, é aquele princípio que diz que somente através de lei se pode criar, majorar, extinguir, reduzir tributos. O princípio da legalidade é aquele que condiciona a necessidade de uma lei para certas medidas. Somente através de lei a gente pode adotar certas medidas nas relações tributárias. E aí preste atenção, existem 6 condutas que estão nos incisos do artigo 97 do CTN que somente podem ser feitas através de lei. Existem 6 condutas que somente através de lei podem ser implementadas. E a gente fala da reserva legal dentro desse princípio amplo da legalidade tributária. Domingo, se cair na prova, vocês vão dizer assim: só através de lei se pode criar e extinguir tributos, majorar e reduzir tributos. Quando se cria o tributo através de lei, somente a lei pode definir fato gerador e sujeito passivo. Somente a lei pode definir base de cálculo e alíquota. Somente a lei pode definir infrações e penalidades. E somente a lei pode definir as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Eu vou repetir para vocês terem memória auditiva, de hoje para domingo não vai dar para esquecer. Tem 6 condutas que só através de lei se pode implementar. A gente depende de lei, ficam na reserva legal, depende-se de uma lei. É necessário lei para criar e extinguir tributos. É necessário lei para majorar e reduzir o valor do tributo que a lei fixou. Quando a lei cria o tributo, é preciso que a lei defina o fato típico, o fato gerador e o sujeito passivo. A lei tem que dizer qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. É a lei que define infrações e penalidades. E é a lei que define as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Então, existem 6 jogadores que jogam naquele time. Esporte é Reserva Legal Futebol Clube. O Reserva Legal Futebol Clube. Somente através de lei se pode criar e extinguir tributos, majorar e reduzir tributos, definir fato gerador e sujeito passivo, base de cálculo e alíquota, definir infrações e penalidades e definir as hipóteses, as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tudo bem? Somente através de lei. Agora, porra, olha só, cara, cara mal educado, né? Bom, vamos lá, foi. Então, vamos lá. A gente tem 6 situações, perfil fake, isso aí a gente da concorrência morrendo de inveja, tá bloqueado. Vamos lá. Então, tem 6 situações que não precisam de lei. Tem 6 hipóteses que podem ser trabalhadas sem a necessidade de lei. Você vê como as pessoas que são espírito de luz incomodam, né? Vamos embora, todo mundo na melhor vibração do mundo. Então tem 6 situações que não dependem de lei. E aí vocês têm que ficar espertos, porque se cair na prova de domingo, vocês lendo qualquer dessas 6 situações que eu vou falar aqui, vocês vão dizer, não depende de lei. Não precisa de lei. Então o que eu vou falar agora são as exceções ao princípio da legalidade. São as exceções à reserva legal, tudo bem? Exceções à reserva legal. Situações que não
precisam de lei. Estamos juntos? Quais seriam essas situações que não precisam de lei? Quais seriam essas hipóteses que são exceções? Vamos lá, galera, sem mensagem, bora, porra. Espíritos de luz sempre vão tomar pedrada. Lembra da Bíblia? Aonde há árvore que dá fruto, há que se preparar para receber as pedras. Vamos lá, vamos embora. Gente, cabeça no lugar, pé no chão, Deus no coração. Quem faz o que a gente faz, se você um dia for grande e fizer o que eu faço e que outras pessoas maravilhosas fazem, se prepara para ter que conviver com espíritos de escuridão. E a gente não pode ter ódio nem raiva, apenas piedade e apenas pedir a Deus que abençoe essas pessoas e glorifique o caminho delas e liberte elas dessa maldade que habita o coração delas. Então a gente não pode perder tempo com pessoas que não valem a pena. Se você perde o tempo com quem não merece, você está saindo do teu foco e prejudica a tua eficiência. A gente não perde tempo brigando. Aí, de novo, fiz fake. Então, a gente não perde tempo brigando, a gente não perde tempo com pessoas que não valem a pena. A gente foca nas pessoas que valem a pena e por quem a gente tem amor. Então, vamos embora? Sem jamais, fica tranquilo, sem jamais focar nessa galera que não vale a pena. Vamos lá, todo mundo junto, eu e vocês, com muito amor. Gente, vocês não têm noção do quanto eu incomodo. A maior turma da segunda fase tributária do Brasil é a minha, há anos. E isso gera muita raiva, isso gera muito incômodo no coração de pessoas que, ao invés de fazer o que a gente faz, ficam perdendo tempo para ofender, para agredir, para atingir. Faz parte. Quanto mais assim for, mais Deus abençoa o trabalho da gente. A gente tem que ter luz, tranquilidade, amor no coração e deixa essas pessoas que certamente são pessoas sofridas, pobres, que não têm dinheiro, que não têm nada. São pessoas que, o tempo inteiro, cara, se ferram na vida, beleza? Vamos junto, eu e vocês, com muito amor, com muita garra aqui na revisão. Então, vamos nessa, todo mundo junto. Isso acontece sempre com todas as pessoas que são maravilhosas, pessoas que são fortes, pessoas que têm sucesso. E aí você vai ter sempre 5, 6 pessoas que ficam fazendo isso. E o que é que a gente bota? O escudo de Deus na frente, o escudo de amor, o escudo de luz, e tudo que eu vou falar aqui vocês vão gabaritar na prova de domingo, tá certo? Então, ao invés de vocês ficarem escrevendo na tela e perdendo tempo com essas pessoas que não vale a pena, foquem no que vale a pena. Vamos juntos? Com muito amor no coração. Tudo nosso, nada deles, e vamos lá. Existem 6 situações que não dependem de lei. Existem 6, parem, senão vai travar, tá certo? 6 situações que não dependem de lei. São chamadas exceções à reserva legal, beleza? Exceções à reserva legal. E quais seriam essas exceções à reserva legal? Quais seriam essas exceções à reserva legal? As exceções à reserva legal são aquelas situações em que o legislador, o constituinte, o CTN, vão excepcionar a necessidade de lei. Tamo junto? E na prova, quais seriam elas? Vamos só ouvir, memória auditiva, não escrevam nada na tela para não atrapalhar, tá certo? Então eu vou pedir a vocês para não comentarem, para que a gente não atrapalhe a transmissão. Vamos lá? Quais seriam essas situações que excepcionam a reserva legal? Não precisam de lei. Vamos juntos? Primeira delas, só ouvindo. Não é necessário lei para regular as chamadas obrigações acessórias. Obrigações acessórias não precisam de lei. Obrigações acessórias não precisam de lei. O Poder Executivo pode, através de atos da administração pública, criar, extinguir, regular obrigações acessórias. Não é necessário lei, beleza? 1. Não precisa de lei para criar, para regular obrigações acessórias. 2. Não é necessário lei para mudar a data do pagamento dos tributos. Não é necessário lei para mudar a data do pagamento dos tributos. Então, se cai na prova, pode o secretário de Fazenda, pode o ministro da Fazenda, pode o governador, o prefeito, o presidente, eles podem, através de um ato deles, ato do Poder Executivo, antecipar, mudar a data de recolhimento dos tributos. Não é necessário lei para mudar a data de pagamento dos tributos. Então, se cai na prova da gente, o Poder Executivo pode, através de um ato normativo dele, Poder Executivo, antecipar uma data de vencimento de uma obrigação tributária. Estamos juntos? Estamos juntos. Qual é a terceira? Se cair na prova e já caiu em primeira e em segunda fase, não é necessário lei para fazer a simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos. A simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Então, se cair domingo, vocês abrirem o caderninho de prova, questões 25 a 28, e olharem lá, vocês vão dizer, não precisa de lei para fazer a simples atualização da base de cálculo. O caso clássico que caiu do IPTU, eu quero atualizar a tabela com o valor venal dos imóveis de um ano para o outro. Eu não vou majorar o IPTU, eu só vou fazer a atualização monetária. É só pegar o índice de correção monetária e atualizar a tabela do ano passado para o próximo ano. Se o seu imóvel valia 100 mil reais no começo de 2016, certamente ele não vai valer exatamente os mesmos 100 mil reais em 2017. Aplica-se um índice de correção monetária para atualizar o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo. Então, se cai na prova
Não é necessário lei para fazer a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Então, todo mundo esperto junto comigo. Já te mostrei 3 das 6 situações que não precisam de lei. Vamos recapitular? Se cai domingo, todo mundo prestando atenção, memória auditiva, não é necessário lei para regular as obrigações acessórias, não é necessário lei para antecipar data de recolhimento dos tributos, não é necessário lei para fazer a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Moçada, também não é necessário lei para majorar e reduzir as alíquotas dos 4 impostos federais extrafiscais. Não é necessário lei para majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Se vocês estiverem lendo domingo uma questão falando dos 4 impostos federais extrafiscais, II, IE, IPI e IOF, esses 4 impostos federais extrafiscais podem ter suas alíquotas majoradas e reduzidas por atos do Poder Executivo. Então, se cair que o IPI foi majorado por um decreto do Presidente da República, pode. O imposto de exportação foi majorado por uma resolução da diretoria da CAMEX, da Câmara que regula o comércio exterior, pode. Não é necessário lei, é exceção ao princípio da legalidade. O Poder Executivo tem o direito de majorar e reduzir as alíquotas dos 4 impostos federais extrafiscais, II, IE, IPI e IOF. Existe um tributo federal importantíssimo que é a CID, CIDE, CID dos combustíveis. A CID dos combustíveis pode ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas pelo Poder Executivo sem a necessidade de lei. O Poder Executivo pode reduzir e restabelecer as alíquotas da CID dos combustíveis, não dependendo de lei. Então, se cai na prova, também é exceção à reserva legal. Vamos recapitular essas 5 primeiras exceções? Vamos lá? Caindo domingo, você diz, não precisa de lei, pode ser por um ato do Poder Executivo. Quais são essas hipóteses? Vamos lá? Criação ou regulamentação de obrigações acessórias, antecipação da data de recolhimento dos tributos, a data de vencimento da obrigação tributária. Não mudou o valor, só mudou a data. Atualização monetária da base de cálculo dos tributos, atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Tudo isso não precisa de lei. Não precisa de lei para majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Não precisa de lei para reduzir, para majorar as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Também não precisa de lei para reduzir e restabelecer as alíquotas da CID dos combustíveis. Então, se eu quero reduzir a alíquota e depois restabelecer para o lugar que estava na CID dos combustíveis, não é necessário lei. Domingo, abriu a prova, caiu. O governo federal, através de ato do Poder Executivo, reduziu e depois restabeleceu as alíquotas da CID dos combustíveis. Tu marca a letrinha que diz, é correta a medida, é válida a medida, pois não é necessário lei para fazer uma mera redução e um mero restabelecimento. Cuidado na CID dos combustíveis, porque não é facultado ao Poder Executivo majorar esse tributo. É facultado ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, não majorar. Tudo bem? Bom, o 6º e último caso, que é exceção à reserva legal, é o seguinte: isenções de ICMS. Isenções, benefícios, incentivos fiscais de ICMS não são por lei e nem podem vir por lei. Preste atenção, todos os outros tributos, a gente diz que somente por lei se pode fazer uma isenção, se pode fazer uma anistia, se pode fazer uma remissão. Bom, olha só, eu vou pedir a você que não mais escreva sobre a repescagem aqui, você pode me procurar, você está sendo extremamente inconveniente, eu estou aqui para te ajudar, mas você me conseguiu parar a minha aula, você sozinho, com quase 1000 pessoas assistindo, interrompeu a aula 10 vezes. Você não vai falar comigo sobre isso no meio da minha aula, com 500 pessoas ao vivo ouvindo. Você está sendo profundamente inconveniente. Mande uma mensagem privada no meu Instagram, no Facebook, no WhatsApp, que eu te ajudo com tudo o que você precisar e te treino para você ser aprovado. Mas não fazendo o que você está fazendo e forçando a barra. Você está sendo inconveniente. Eu entendo sua angústia, estou aqui para te acolher e te ajudar com muito amor. Mas você, em primeiro lugar, tem que aprender a se comportar, tá certo? Então, por gentileza, não mais interrompa a transmissão, tá certo? E conta comigo para o que você precisar, eu vou te ajudar, vou te treinar para você passar com 10, mas não faz mais isso, tá certo? Vamos lá, voltemos. Então, os tributos em geral, isenções, anistias, remissões, renúncias de receita dependem de lei. No ICMS não. No ICMS eu tenho uma exceção. A gente costuma dizer que para se dar isenção, remissão, anistia, para se dar incentivos e benefícios fiscais nos tributos em geral, só por lei, reserva legal, mas no ICMS é exceção. Então a gente costuma dizer que isenções e benefícios de ICMS não vêm por lei.
ok? Antes que eu complete a questão do ICMS, vamos revisar? Se cai na prova, quais são as 6 matérias que são exceções à reserva legal? Não é por lei, é exceção à reserva legal. Eu não preciso de lei, eu não dependo de lei para majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Eu não preciso de lei para reduzir e reestabelecer a alíquota da CID dos combustíveis. Eu não preciso de lei para fazer a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Eu não preciso de lei para fazer a mera antecipação da data de recolhimento dos tributos. Eu não dependo de lei para criar e regular obrigações acessórias. E eu não posso fazer por lei isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, ok? PB, aproveitando o gancho, como é que se concedem benefícios fiscais de ICMS? Anota, se cair na prova, como é que se isenta, né? Como é que se isenta o ICMS, como é que se dá uma isenção, um benefício fiscal de ICMS? Vamos lá. Ou através de tratados internacionais, ou através de convênios do CONFAS, ok? Tratados internacionais ou convênios do CONFAS. Tratados internacionais ou convênios do CONFAS é o caminho que a gente adota, ou são os caminhos que a gente adota para uma renúncia de receita de ICMS. Lembre, nenhum estado pode sozinho, através de lei estadual, renunciar à receita de ICMS. Não pode. Renúncia de receita de ICMS ou vem por convênios do CONFAS ou vem por tratados internacionais. Jamais por lei estadual. É proibido pela Constituição. Maravilha? Bom, deixa para fora, deixa de lado o princípio da legalidade, a reserva legal e vamos embora com o princípio da anterioridade. Todo mundo se lembra que o princípio da anterioridade é uma das mais importantes garantias que a gente tem no sistema tributário. O princípio da anterioridade é aquele que diz que quando se cria ou se majora um tributo, não pode se aplicar de imediato. Tem que se avisar antes para somente se poder aplicar a nova carga tributária depois. Exige-se uma anterioridade de aviso, determina-se um lapso temporal de inaplicabilidade e somente se legitima a novel tributação gravosa a posteriori. Avisa antes, não aplica de imediato, tributa depois, ok? O prazo que a gente tem de proteção, para que a gente não seja pego de surpresa, se divide em 2 cláusulas temporais. A cláusula temporal do exercício financeiro seguinte e a cláusula temporal do mínimo de 90 dias, do mínimo 90º. Exemplo, se for publicado uma lei, qualquer que seja o dia do ano, criando ou majorando um tributo, a cláusula temporal do exercício financeiro seguinte proíbe que essa nova tributação se aplique aos fatos geradores desse próprio ano. Essa nova tributação só se aplica a fatos geradores a partir do exercício financeiro seguinte. Já a cláusula da noventena vai dizer o seguinte: independente qual tenha sido o dia que se publicou a lei, não se pode aplicar a nova tributação sem que se tenha passado pelo menos 90 dias. Então nós temos 2 proteções. O princípio da anterioridade, que é o princípio que exige que se avise antes e somente se tribute depois. O princípio da anterioridade nos acautela com 2 cláusulas temporais protetivas. Ele diz que quando se publicar uma lei que se criou ou majorou o tributo, essa nova norma tributária só se aplica aos fatos que a gente pratique no ano seguinte. Até 31 de dezembro, até o Réveillon, até o final do ano, a gente não se submete à nova norma de tributação. E a cláusula da noventena nos dá um segundo direito, que a gente não vai ser tributado antes de pelo menos 90 dias de quando foi publicada a lei que criou, majorou o tributo. Então imagine o seguinte exemplo. Hoje nós estamos no dia 25 de novembro, dia do meu aniversário, completo 39 anos, 25 de novembro, beleza? Beleza. Até 31 de dezembro não se pode aplicar a nova tributação que venha de uma lei hoje que criou um tributo novo ou que majorou um tributo. A cláusula do exercício financeiro seguinte vai dizer, de hoje, 25 de novembro, até 31 de dezembro, não se aplica. Só se aplica para fatos geradores do exercício financeiro seguinte. Quando eu chegar em 1º de janeiro, já é o exercício financeiro seguinte. Mas a contar de 25 de novembro a 1º de janeiro, ainda não se ultrapassou o período mínimo de 90 dias. Então eu tenho que esperar que de 25 de novembro se completem os 90 dias. 25 de dezembro, 25 de janeiro, mais ou menos ali, 24, 25 de fevereiro, para que se completem os 90 dias. E aí somente após vencida a noventena é que se pode aplicar a nova tributação. Perfeito? Obrigado aí, Eduarda, por convidar os seguidores. Te agradeço de dentro do meu coração, tá certo? Aqui a gente se ama sempre com muita amizade, carinho, amor e respeito. Muito obrigado por convidar os seguidores, tá certo? Se vocês puderem, convidem os seguidores de vocês para participarem dessa revisão. Então, essa é a regra do princípio da anterioridade, ok? Quando um tributo é criado ou majorado, a nova carga tributária não se aplica de imediato, a norma fica com sua aplicabilidade diferida e ela só se aplica no exercício financeiro seguinte e desde que ultrapassado um mínimo de 90 dias. Mas existem exceções. Existem exceções. E aí, para a prova, o que é que tem que ficar espertos? Em alguns casos, o constituinte exclui as 2 cláusulas e determina a incidência imediata do tributo. São os casos dos tributos de incidência imediata. Em alguns casos, ele afasta a regra do exercício financeiro seguinte, mas manda respeitar a noventena. Afasta a regra do exercício financeiro seguinte, mas manda respeitar a noventena. São os tributos que só respeitam a noventena. E na outra situação, nós temos aqueles tributos
que não respeitam a noventena, mas precisam respeitar o exercício financeiro seguinte. Então nós temos 3 situações quando a gente analisa as exceções ao princípio da anterioridade. Os tributos de incidência imediata, os tributos que só respeitam a noventena e os tributos que só respeitam 1º de janeiro. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Quais são os tributos que, se aparecerem na prova, a banca narrando na questão que eles foram criados ou majorados, vocês marcam a resposta que diz incide na hora. Quais são os tributos de incidência imediata? Tributos que, se aparecerem na prova, você diz incide de imediato, tá? Não precisa esperar o ano seguinte, não precisa esperar a noventena. Incide de imediato. Quais são os tributos de incidência imediata? Vamos lá? II, IE, IOF. II, IE, IOF, IPI não. IPI tem que respeitar a noventena. II, IE, IOF e os tributos de catástrofes, impostos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios para guerra externa ou calamidade pública. Então vamos repetir? Se cair na prova de vocês, quais são os tributos que, caindo na prova, vocês vão marcar a letrinha que disser aplica-se de imediato, não tem que esperar 90 dias, não tem que esperar virar o ano. Vocês vão marcar para quais tributos a incidência imediata. Vocês vão marcar II, IE, IOF, majoração do imposto de importação, do imposto de exportação, majoração do imposto sobre operações financeiras, criação do empréstimo compulsório para guerra externa ou para calamidade pública e imposto extraordinário de guerra. Se na prova aparecerem esses tributos, imposto extraordinário de guerra, empréstimos compulsórios para guerra externa ou calamidade pública e majorações de II, IE, IOF, marque a letrinha que disser incidência imediata, ok? Agora preste atenção, cuidado com as pegadinhas. O empréstimo compulsório, a gente sabe que só a União pode instituir empréstimo compulsório e por lei complementar, correto? Empréstimo compulsório é um tributo de competência exclusiva da União e só pode criar por lei complementar. Não cabe lei ordinária, não cabe lei delegada, não cabe medida provisória. A União pode criar empréstimos compulsórios em 3 hipóteses, ok? A União pode criar empréstimos compulsórios em 3 hipóteses, tá certo? Bom, vou pedir pra galera não comentar e não fazer nenhum comentário crítico a outros professores. É deselegante pra caramba, é muito deselegante isso na transmissão, tá certo? Então, por gentileza, não faça nenhum tipo de comentário ofensivo ou agressivo a quem quer que seja o professor e não atrapalhe a aula. Então, em 3 hipóteses, a União, sempre por lei complementar, pode criar empréstimos compulsórios. Só que as exceções ao princípio da anterioridade são somente em 2. A gente vai dizer que se o empréstimo compulsório for criado para calamidade pública, se o empréstimo compulsório for criado para guerra externa, a incidência é imediata. Não tem que esperar 90 dias, não tem que esperar virar o ano. Mas se o empréstimo compulsório for criado para o custeio de investimentos públicos urgentes, que atendam a um relevante interesse nacional, empréstimos compulsórios para o custeio de investimentos públicos urgentes, que atendam a um relevante interesse nacional, se na prova caiu empréstimo compulsório, a União, por lei complementar, criou empréstimo compulsório para custear investimentos públicos urgentes, que atendam a um relevante interesse nacional, ano que vem e noventena. Ano que vem e noventena. Não tem nenhuma exceção ao princípio da anterioridade, tudo bem? Nenhuma exceção ao princípio da anterioridade. Incidência no ano que vem e mínimo de 90 dias, beleza? Bom, quais são os tributos que ficam somente na noventena? Quais são os tributos que domingo você marca? Respeita 90 dias e pode aplicar. Ainda que no mesmo ano, porque só respeito a noventena. Quais são os tributos que você vai dizer assim, esses tributos, qualquer que seja o dia do ano que vem a criação ou majoração deles, só noventena, porque são exceção ao exercício financeiro seguinte, mas o Constituinte entendeu que tinham que respeitar a noventena. Quais são esses tributos do só noventena? IPI, contribuições sociais para a Seguridade Social, IPI, contribuições sociais para a Seguridade Social, ok? E os 2 casos dos combustíveis, IPI, Seguridade Social e os 2 casos dos combustíveis que eu vou falar aqui agora. Então, se cair domingo, majoração do IPI, 90 dias, passa a aplicar, ainda que no próprio ano, não precisa esperar o ano seguinte, ok? Só noventena. Contribuições sociais para a Seguridade Social, contribuições sociais para a Seguridade Social, só noventena, não precisa esperar o ano seguinte, ok? E restabelecimento das alíquotas reduzidas da CID dos combustíveis. Lembram que a CID dos combustíveis pode ter a alíquota reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo? Se o Poder Executivo reduzir, quando estiver meramente restabelecendo, só voltando para o lugar, estava em 3%, reduziu para 0%, está voltando para 3%, está meramente restabelecendo para onde estava antes da redução. Nesse caso de restabelecimento da alíquota reduzida da CID dos combustíveis, só noventena.
é o mesmo que ocorre com o ICMS, que pode um dia vir a incidir uma única vez na origem de operações que destinam a outros estados combustíveis derivados de petróleo. Se cair na prova esse tal desse ICMS cobrável uma única vez no estado de origem da operação que destina a outros estados combustíveis derivados de petróleo, nessas hipóteses, se houver redução da alíquota desse ICMS, quando houver o restabelecimento, a alíquota voltando para o lugar, só noventena. Não precisa esperar o exercício financeiro seguinte. Então se liga, caindo na prova, só noventena para o IPI, só noventena para as contribuições sociais de Seguridade Social e só noventena para o restabelecimento de alíquota reduzida do ICMS, que pode vir um dia a incidir, porque hoje não pode, nas operações que destinem a outros estados combustíveis derivados de petróleo, e só noventena para o restabelecimento de alíquotas da CID dos combustíveis. Tudo bem? E em quais situações você diria que o tributo só respeita 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte? Quais são as hipóteses para só 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte? Basta respeitar 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Não tem que respeitar a noventena. Só 1º de janeiro. A lei veio 29 de dezembro. 1º de janeiro já se aplica, porque não precisa respeitar a noventena. Só 1º de janeiro. Você vai lembrar dos 3 impostos do começo do ano. Um federal, um estadual, um municipal. Imposto de renda, IPVA e IPTU. Mas com uma pegadinha no IPVA e no IPTU. Só 1º de janeiro, sem noventena, em majorações de imposto de renda, majoração de base de cálculo do IPVA e majoração de base de cálculo do IPTU. Então, base de cálculo de IPVA, base de cálculo de IPTU e imposto de renda não tem noventena, só 1º de janeiro, beleza? Então essas foram as exceções aos princípios da irretroatividade, legalidade e anterioridade. Matamos os 3 maiores princípios do direito tributário, ok? Ainda em princípios, lembre que existem 5 princípios que se aplicam ao imposto de renda. Vamos lembrar rapidamente quais são, obrigado pelos parabéns, Nanda, quais são os 5 princípios que se aplicam ao imposto de renda. Vamos lá? Quais são os 5 princípios que se aplicam ao imposto de renda? Progressividade, generalidade, universalidade, pessoalidade e non-olet. Quais são os 5 princípios que regem o imposto de renda, um imposto tão importante, um dos mais importantes do sistema tributário? Quais são os 5 princípios que regem o imposto de renda? Progressividade, as alíquotas crescem na medida em que a renda aumenta. Generalidade é para qualquer pessoa que ofira renda. Geral é para geral, generalidade, qualquer pessoa. Universalidade, qualquer que seja a origem da renda. Non-olet, ainda que a renda venha do crime. Ilícitum et pecúnia. Non-olet, não fede nem cheira. Né? A renda que veio do crime pode ser tributada? Pode. A renda de um traficante pode ser tributada? Pode. Princípio do pecúnia non-olet. O tributo não sente cheiro do crime. Puna-se o crime, tribute-se a riqueza. Ok? Cada um com seu nexo de causalidade. Então vamos lá? Quais são os 5 princípios que regem o imposto de renda? Se cai domingo, você marca verdadeiro. Progressividade, generalidade, universalidade, non-olet e pessoalidade, o princípio da pessoalidade, ou seja, a lei do imposto de renda, quando vai definir o quantum de carga tributária que cada contribuinte paga, a lei prestigia aspectos da vida pessoal, da vida íntima de cada contribuinte, e esses aspectos da vida pessoal interferem no valor da carga tributária a pagar. O número de filhos que você tem, quanto você gastou com educação e saúde, com tratamento dentário, com a compra de cursos e livros, isso interfere. Se eu oferir 100 mil reais em renda e você também, e nós dois formos tributados, cada um com a mesma alíquota, 27,5%, matematicamente, 27,5% sobre 100 mil tem que ser igual a 27,5% sobre 100 mil. A priori, eu e você pagaremos R$ 27.500. Mas pode ser que eu pague mais do que você ou vice-versa, a depender dos aspectos da nossa vida pessoal. A lei vai permitir que a gente possa abater do valor a pagar, usando como parcelas dedutivas as despesas que a gente tem com a aquisição de direitos sociais na nossa vida pessoal. Educação, saúde, cuidado com crianças que a gente cuida, com idosos, proteção à infância, senectude, assistência social, educação, saúde. Então, o imposto de renda, ele entra num campo de pessoalização, de pessoalidade, porque os aspectos da vida pessoal de cada contribuinte são valorados pela lei para que esses aspectos pessoais interfiram na carga tributária. E quando a gente fala da pessoalidade, o que é que a gente está dizendo? Que cada contribuinte pode guardar certos recibos para provar que teve os gastos, para abater do seu imposto de renda a recolher até um limite, até um teto que a lei permite, o valor que ele gastou com a aquisição da efetividade de direitos sociais, que são direitos que o Estado deveria dar, direitos de segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais, que são direitos de eficácia positiva que o Estado é obrigado a fornecer. O Estado não forneceu, eu tive que pagar, então eu uso até um limite que a lei permite, o comprovante que eu gastei e abato do meu imposto de renda a recolher. É uma maneira de o Estado me compensar, me ressarcir pelas despesas que eu tive com algo que ele, Estado, teria que me dar. Tudo bem? Então a gente diz que o imposto de renda é regido por esse princípio da pessoalidade.
A bem da verdade, se o legislador quisesse, qualquer imposto poderia ser regido pela pessoalidade. O primeiro artigo do sistema tributário na Constituição, que é o artigo 145, afirma lá no parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos serão regidos por um caráter pessoal. Sempre que possível, os impostos terão um caráter pessoal. O imposto de renda é o que incorpora esse mandamento. Então, mais uma vez e pela última vez, quais são os 5 princípios do imposto de renda? Se cair na prova, vocês não vão errar. Quais são os 5 princípios do imposto de renda? Progressividade, generalidade, universalidade, pessoalidade e non-olet. Progressividade, generalidade, universalidade, pessoalidade e non-olet. Esses são os 5 princípios que regem o imposto de renda. Para quem não pegou, mais um é pela última vez, eu não posso parar, tá certo? O tempo tá voando contra mim aqui, tá? Progressividade, generalidade, universalidade, pessoalidade e non-olet. Bom, esse princípio da progressividade que se aplica no imposto de renda, em razão do aumento do valor da renda, o que é que ele quer dizer? Na medida em que o contribuinte revela mais riqueza no fato gerador, revela mais poder econômico, mais capacidade contributiva, a lei aumenta a alíquota. As alíquotas crescem na medida em que aumenta a demonstração de riqueza. Aumentou a capacidade contributiva, aumenta-se a alíquota. Preste atenção. Somente em 3 impostos, um da União, um dos estados e um dos municípios, a gente permite a aplicação do princípio da progressividade em razão do maior valor da riqueza. Somente em 3 impostos é possível o uso de alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza. E tem um imposto que o Supremo disse que não pode. Então me escuta com amor que isso pode cair domingo. O princípio da progressividade das alíquotas em razão do maior valor de riqueza revelado no fato gerador só se aplica ao imposto de renda, ao ITCMD e ao IPTU. Imposto de renda, ITCMD e IPTU. IPTU, em razão do maior valor venal do imóvel, aumenta a alíquota. ITCMD, maior valor da herança ou do bem doado, aumenta a alíquota. Imposto de renda, maior valor da renda, aumenta a alíquota. Então nós temos 3 impostos regidos pelo princípio da progressividade das alíquotas em razão do maior valor de riqueza. Quais são esses 3 impostos que podem ser regidos pela progressividade de caráter fiscal, em razão do maior valor de riqueza, maior capacidade contributiva? Imposto de renda, ITCMD e IPTU, ok? Cuidado, porque o Supremo tem uma súmula que diz que não cabe progressividade pelo valor da riqueza para o ITBI. Para o ITBI não cabe. Obrigado pelo carinho, tá? Então, para o ITBI não cabe, nem para o IPVA, só para o imposto de renda, ITCMD e IPTU. Somente esses 3 impostos podem ter alíquotas progressivas pelo valor da riqueza, ok? Beleza. Agora, ITBI, não. Fique esperto com 2 pegadinhas aqui, 2 pegadinhas. Primeiro, o IPTU pode ter alíquota progressiva em razão do maior valor da riqueza, mas não pode ter alíquota progressiva em razão do número de imóveis do proprietário. Então o Supremo tem uma súmula 589, que diz que se o proprietário tem 2 imóveis, ou 3, ou 4, ele não vai se submeter a alíquotas progressivas em razão do número de imóveis. O Supremo negou essa possibilidade. Então a gente diz na prova que o IPTU pode ter alíquotas progressivas pelo valor do imóvel, mas não pelo número de propriedades de imóveis. Eu, em particular, tenho algumas ressalvas a isso, mas é o que vale para a prova. Eu não estou aqui para abrir discussão em véspera de prova. Eu quero fazer você acertar o X no lugar certo. O Amo Direito me contratou para vir aqui para fazer vocês gabaritarem a prova de tributário. Então não dá tempo para vacilar. Então, se cair na prova de domingo, você vai marcar X no lugar certo. E o que é que você vai dizer? Somente 3 impostos podem ter alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza: IR, ITCMD e IPTU. Nenhum outro você marca isso, tá bom? Só esses 3: IR, ITCMD e IPTU. Se cair que o ITBI não pode, súmula 656 do STF, ok? E se cair lá que o IPTU pode ter alíquotas progressivas, né? Veja o que é esse Brasil, né? Eu dou aula 52 exames de ordem, fui coordenador de quase todos os cursos do Brasil, fui sócio e fundador de 9 cursinhos, 4 dos 5 maiores do Brasil. Já fui da banca em 4 exames e uma galera não me conhece, normal, é o Brasil continental que a gente tem, né? E olha que eu já aprovei mais de 25 mil pessoas em segunda fase do AB, já dei mais de 25 mil carteiras vermelhas a ex-alunos, estou há 52 exames ensinando, só não ensinei em 4 que eu estava do lado de lá.
com o pessoal ali que faz as questões, né? E fora isso, estou sempre aqui, né? Há 4 exames que eu estou aqui no Ramo Direito, gabaritando a porra toda, e uma galera não conhece, né? Bom, se tiver alguém rapidamente aí que não conheça, eu sou o fundador do Portal F3, ok? Eu vendi todos os meus cursos, eu vendi o maior curso do Rio de Janeiro, vendi o maior curso de Belo Horizonte, vendi o maior curso que eu tinha em Salvador, em Recife, vendi todos os cursos que eu tinha e fundei o Portal F3 ano passado. Eu e minha esposa somos os sócios, tá certo? Quem quiser conhecer, o Portal F3 hoje tem, na minha opinião, os melhores professores do Brasil. Na minha opinião, a melhor equipe de professores do país é a do Portal F3 aqui no Rio de Janeiro, e a gente dá aula ao vivo pro Brasil inteiro, tudo bem? Bom, se tiver alguém que não me conhece, segue meu Instagram aí, que hoje meia-noite eu vou puxar uma revisão foda. Meu Periscope. Antes de eu continuar aqui, para as mensagens aí, para as mensagens, para só aparecer a minha mensagem aqui. Para as mensagens aí, por favor. Ó, entrei na live, Pedro Barreto PB. Parem, por favor, as mensagens aí. Tá? Se você não me segue no Periscope, esse cara que vai convidar os seguidores sou eu. Parem, por favor, as mensagens aí, gente, por favor. Tá? Pedro Barreto PB aí sou eu, tá certo? Vou botar aqui, ó, vou convidar meus seguidores. Convidei meus seguidores, tá certo? Pedro Barreto, seguidores convidados. Vou botar aqui, eu vou escrever PB, só para que as pessoas que não me seguem ainda possam me seguir. PB aqui, tá certo? Aqui. Para que quem não segue ainda meu Periscope possa seguir. PB, tá certo? Então é só clicar e seguir, tá certo? Clica em cima e segue. Mais tarde, meia-noite, eu vou fazer uma revisão de Constitucional, Ética, Direitos Humanos, Civil, Processo Civil, ADM. Eu dou aula de 9 disciplinas. Então, se vocês quiserem, sigam, tá bom? PB, aqui, eu. É só clicar aí e seguir, tudo bem? E meu Instagram é @Pedro Barreto Portal F3. @Pedro Barreto Portal F3. Aquele programa que vocês devem conhecer, se não conhecem, tem que conhecer. Eu Amo Constitucional, que hoje eu treino 53 mil alunos de concurso gratuitamente no Eu Amo Constitucional. Fui eu que fundei junto com meu irmão, que é quem dá a segunda fase de Constitucional no AB comigo, Rafa Barreto, que é meu parceiro do Vadmeco, do Manual, tá? Fui eu que fundei o Eu Amo Constitucional. Inclusive, quero agradecer aqui ao vivo ao meu irmão querido, meu parceiro Pedro Lenza. Lenza, obrigado pelo livro. O Lenza mandou um livro, inclusive, para eu sortear no Eu Amo Constitucional. Um livro com a dedicatória linda, né? O Lenza é o cara hoje que mais vende livro no Brasil, né? E tá aqui. Ao amigo Pedro Barreto PB, um ser humano iluminado e que ajuda os guerreiros de todo o Brasil como ninguém nesse país. Parabéns do irmão Pedro Lenza. Então, meu irmão Pedro Lenza, um beijo para você. Vou sortear lá no Eu Amo Constitucional o nosso livro, tá? O seu livro que você cordialmente me mandou, um para mim, um para Rafa, um para o Portal e um para sorteio do Eu Amo Constitucional. Quem aí não segue o Eu Amo Constitucional, é só seguir @Eu Amo Constitucional. Para a gente voltar, vou mandar um beijo para a professora Beatriz Abraão, advogada criminalista aqui do Rio de Janeiro, professora da segunda fase de Penal e Processo Penal do Portal F3, Bia Abraão. Um beijo, galera aí de penal, cola nela. Essa advogada é virada no girai, advogada criminalista, porra, professora de júri, de botar promotor para infartar, né? E que tá na segunda fase com a gente no Portal F3. Um beijo, lindona. Então, um beijo, Bia Abraão, a gente te ama. Deixa eu voltar, tá certo? Deixa eu voltar. Então, quais são os impostos que podem ter alíquotas progressivas pelo valor da riqueza? IR, ITCMD e IPTU, tudo bem? ITBI pode? Não. E o IPTU não pode ter alíquotas progressivas pelo número de imóveis, é pelo valor venal. Agora, olha a pegadinha, vem comigo, todo mundo, vem comigo, olha a pegadinha. Se cair na prova de vocês, o IPTU e o ITR podem ter alíquotas progressivas em razão do uso ilícito dos imóveis. IPTU e ITR podem ter alíquotas progressivas em razão do uso ilícito dos imóveis, ok? Então, se alguém tem um imóvel rural, para as mensagens, galera, parou mensagem, por favor, parou mensagem, meu Instagram é esse aí, Pedro Barreto, Portal F3, agora pare mensagem, por favor, tá certo? Então, vamos lá. Galera, todo mundo junto comigo aqui, para as mensagens, por favor, tá certo? Então, vamos lá. Olha comigo agora, todo mundo comigo. Se cair na prova de vocês, o IPTU e o ITR podem ter alíquotas progressivas sancionatórias. A alíquota pode progredir por um outro fundamento. Se o IPTU, se o proprietário do imóvel urbano não der função social à propriedade, cabe IPTU progressivo em razão do desrespeito à função social da propriedade, ok? Desrespeitou a função social da propriedade urbana, cabe IPTU progressivo, ok? E o ITR pode ter alíquotas progressivas sancionatórias se o proprietário não produzir no imóvel rural. Então, a propriedade rural improdutiva desafia o cabimento do ITR progressivo sancionatório, beleza? Então, pode ter progressividade sanção para o ITR se a propriedade ficar improdutiva. Pode ter progressividade sanção para o IPTU se não for dada função social à propriedade, beleza? Bom,
Quais são os 3 princípios que regem o IPI e o ICMS? Se caírem na prova, quais são os 3 princípios que regem IPI e ICMS? Vamos anotar? Quais são os 3 princípios que regem o IPI e o ICMS, que são impostos indiretos, impostos que incidem no fornecimento de bem de consumo? Quais são os 3 princípios que se aplicam ao IPI, ICMS e ISS? Vamos anotar? Bom, seletividade das alíquotas em razão da essencialidade do bem. Princípio da seletividade das alíquotas em razão da essencialidade do bem. Princípio da seletividade. Princípio da não cumulatividade e princípio da transparência. 3 princípios regem o IPI e o ICMS. 3 princípios regem o IPI e o ICMS. Princípio da não cumulatividade, princípio da transparência e princípio da seletividade. Esses 3 princípios regem o IPI e ICMS, impostos indiretos, ok? O princípio da transparência obriga o fornecedor a informar o consumidor a carga tributária que está sendo repassada. O fornecedor, que é o contribuinte legal, é o contribuinte de direito, ele tem a obrigação de informar o consumidor, que é o contribuinte de fato, que é quem de fato paga a carga tributária embutida no preço, qual é o valor do imposto que está sendo repassado. Então, o princípio da transparência fiscal, do artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, 150, parágrafo 5º, obriga o fornecedor a informar o consumidor qual foi o valor da carga tributária repassada. Temos 51 minutos de transmissão nesse exato momento. 51 minutos, ok? Estamos com 51 minutos, sem mensagens, todo mundo atento. Os princípios que regem IPI e ICMS são transparência, não cumulatividade, ou seja, se uma distribuidora está comprando da fábrica e vai vender para uma concessionária, para um lojista, o que se tributou na venda da fábrica para a distribuidora não pode ser tributado de novo, em bis in idem na venda da distribuidora para a lojista. Então eu não posso cumular numa operação o que eu já tributei na operação anterior. Não cumulatividade, proíbe que em cada operação se tribute de novo o que já se tributou na operação de trás. Então o princípio da não cumulatividade, que proíbe tributação repetida, cumulativa, na cadeia produtiva e distributiva que fornece os bens de consumo. Então, quais são os 3 princípios que regem IPI e ICMS? Transparência, não cumulatividade e seletividade. Seletividade. As alíquotas devem ser selecionadas de acordo com a importância, com a essencialidade do bem de consumo. Se o bem é mais essencial, medicamento, cesta básica, pão, roupa básica, a alíquota menor. Se é um produto menos essencial, mais supérfluo, né? Maquiagem, equipamentos de luxo, peleteria, chapelaria, bebida, fumo, alíquotas maiores. Então, selecionam-se alíquotas maiores ou menores de acordo com a essencialidade, de acordo com a importância do bem de consumo, ok? A Constituição diz que o IPI será seletivo e que o ICMS poderá ser seletivo. Então fica com cuidado, preste atenção com minha bonequinha. Laís, amor da minha vida, amor do papai. Hoje no aniversário do papai, papai aqui dando aula, né? Eu já vou ficar com você, tá? Tá acabando já. Vai demorar muito? Não, tá acabando já. Quanto tempo? 20 minutos. 20. Tá? Papai já tá indo. Você traz uma água pra mim? Trago. Tá. Então, o IPI será seletivo, o ICMS poderá ser seletivo. Na prova, se cair, é assim, é exatamente assim que está na Constituição. Vocês são meus alunos, sabem que eu não concordo com isso, entendo que os dois têm que ser seletivos, mas como é que está no texto da Constituição? O IPI será seletivo, o ICMS poderá ser seletivo, ok? Bom, cuidado com o IPVA, cuidado com o IPVA, ok? Cuidado com o IPVA. O IPVA pode ter alíquotas diferenciadas diferentes, de acordo com o tipo e utilização do veículo. A Constituição permite que os estados, ao regularem o IPVA, utilizem alíquotas diferentes, alíquotas diferenciadas, 2%, 3%, 4%, 5%, de acordo com o tipo e utilização do veículo. A Constituição não diz o que é tipo e utilização. A Constituição não diz o que é tipo e utilização. A Constituição só diz que o IPVA pode ter alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo e utilização do veículo. Cada estado aqui define, exemplo, carro de passeio, carro popular, carro destinado a transporte público, a serviço de taxista. Então, cada estado, carro a gás, carro a álcool, carro a gasolina, cada estado aqui define. O fato é, entenda, e se cair na prova, marque verdadeiro. O IPVA pode ter alíquotas diferenciadas, diferentes, de acordo com o tipo e utilização do veículo. Conceitos indeterminados, tipo, utilização. Quem define é o legislador em cada estado. Agora, cuidado, tá? Cuidado. Porque o STF entendeu que, não obstante caiba a alíquota diferenciada com o IPVA pelo tipo e utilização do veículo, não pode diferenciar pelo critério nacional e importado. Se cair na prova que certo estado botou na lei a alíquota mais cara para o importado, mais barata para o nacional, esse critério não pode. A APB mas diferenciou pelo tipo, mas esse critério não pode. O Supremo entendeu que, se houver a diferenciação
pelo critério nacional ou importado, isso violaria um princípio expresso no artigo 152 do Sistema Tributário, artigo 152 da Constituição, que é o princípio da não discriminação pela procedência, pelas origens ou destinos. Eu não posso discriminar porque veio dali ou foi para lá, pelo critério da localidade. Então, o artigo 152 consagra o princípio da proibição, da vedação de discriminação pelas origens ou destinos, pelas procedências ou destinos. E o Supremo entendeu que se botasse a alíquota mais cara para o carro, porque ele é importado e mais barata para o nacional, se estaria diferenciando pela origem. Então, salvo essa hipótese, ou seja, não pode ter alíquota diferenciada de IPVA pelo nacional e importado. Isso não pode. O Supremo já pacificou. Salvo isso, as alíquotas podem ser diferenciadas pelo tipo e utilização do veículo no IPVA. Tudo bem? Beleza. Bom, moçada, aproveitando que está falando de alíquotas, se cair na prova de vocês, lembre, a Constituição diz que cabe ao Senado, estados, ok, fixar tetos das alíquotas para os impostos estaduais. Quais são os 3 impostos estaduais? ITCMD, ICMS e PVA. ITCMD, ICMS e PVA, ok? Bom, a Constituição diz que cabe ao Senado, que é quem regula os interesses dos estados. Obrigado a galera toda que tá mandando parabéns aí, tá certo? Muito obrigado, mas ó, segura um pouquinho aqui, deixa pro final da live. A Constituição diz que cabe ao Senado fixar tetos de alíquotas para esses impostos. E você não pode errar na prova, preste atenção. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, alíquotas mínimas para o IPVA, máximas para o ITCMD, mínimas para o IPVA, e para o ICMS, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas e mínimas. O ICMS é o mais importante, então para o ICMS, o Senado pode fixar alíquotas máximas, pode fixar alíquotas mínimas para as operações internas. O Senado pode fixar alíquotas máximas, pode fixar alíquotas mínimas para as operações internas em cada estado. Então, se o Senado vier e fixar uma alíquota máxima, o ICMS não pode ser com mais de 15% na venda de trigo. Em nenhum estado se poderá tributar com mais do que 15%. Olha, não se pode tributar com menos de 20% o cigarro. Em nenhum estado se poderá tributar com menos de 20%. Então, para o ICMS, o Senado pode fixar alíquotas máximas e alíquotas mínimas. Tudo bem? Agora, para o IPVA, alíquotas mínimas. Para o ITCMD, alíquotas máximas. Você não pode errar. Aí cai na prova. Cabe ao Senado, letra A, fixar alíquotas máximas para o IPVA e mínimas para o ITCMD. Máximas para o IPVA e ITCMD. Mínimas para o IPVA e ITCMD. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, mínimas para o IPVA. Máximas para o ITCMD, alíquota máxima, um teto máximo, para evitar confisco das heranças, confisco dos bens doados, para não botar uma alíquota muito pesada. E mínimas para o IPVA, para combater a guerra fiscal, que os estados ficam botando IPVA muito baratinho, para um estado roubar o IPVA do outro. Aí o Senado vem amanhã, por exemplo, e bota uma alíquota mínima em 3%, ninguém pode tributar com menos de 3%, para acabar a guerra fiscal do IPVA. Então, na prova, se der um branco, você escreve ITCMD, são 5 letras, ITCMD. IPVA são 4, é menor. Ok? Então cabe ao Senado alíquotas mínimas para o IPVA, máximas para o ITCMD e pode fixar mínimas e máximas para o ICMS. Cuidado para não confundir o ICMS com o ISS. O ICMS dos estados. Entra aqui, Cezão. Vem cá aparecer aqui na transmissão. Estou acabando 15 minutos. Entra aqui, irmão. Dá um beijo pra galera. Nosso diretor do Portal F3, Fala, César Tavolieri. O pessoal que fez a surpresa, já descobri a surpresa, já furei a surpresa. Estão chegando aqui, os grandes amigos queridos aqui, estão chegando aqui em casa agora. Né? Meu irmão querido, esse cara é meu amigo de mais de 10 anos, parceiro de longa data aqui, de grandes guerras e aventuras. Fundou comigo lá na Bahia o curso Sejus. Estivemos juntos em várias empreitadas, em vários cursos preparatórios. E hoje César é diretor do Portal F3, um dos caras de confiança do meu coração. Estou fechando aqui a revisão. Já você tá aqui, já fica ali fora, tô te fechando. Tranquilo, a gente se fala. Tá? Não vai embora não, né? Você tá fechando o Fabrício, o Juliano, tá chegando aí. Tá? Então valeu. Então, valeu, César. A galera tá te mandando um beijo aqui, Cezão. Nosso galã César Tavolieri, né? Então vejam, o Portal é cheio de galã. Só o PB que é monocelhazinho, orelhudo, dentuço, né? Que não é bonitinho, mas tudo bem, tá em casa, é tudo nosso. O que importa é que eu tenho que saber a porra da matéria. Eles podem ser bonitos, eu tenho que saber a matéria. Então vamos embora. Então, moçada, não confunda o ICMS com o ISS. ICMS cabe ao Senado, ICMS é imposto dos estados. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas e máximas. Agora, se cair na prova, a Constituição também diz que devem ser fixadas alíquotas mínimas e máximas para o ISS. Mas o ISS não é imposto estadual. Então não tem por que se meter o Senado nisso. Então preste atenção, se cair na prova, cabe à lei complementar fixar alíquotas mínimas e máximas para o ISS. Cabe à lei complementar fixar alíquotas mínimas e máximas para o ISS. Inclusive, a gente já tem a alíquota máxima de 5% fixada na lei complementar 116. A lei complementar só não fixou a alíquota mínima. Aí, enquanto a lei complementar não fixa a alíquota mínima para o ISS, lá no artigo 88 do ADCT está prevista a alíquota mínima de 2%.
né, que em qualquer município do Brasil a alíquota mínima é 2%. A única exceção são para os serviços ligados à construção civil, execução de obras de construção, demolição, reparação de prédios, né? Os serviços ligados às empreiteiras, que podem ficar abaixo de 2%. Salvo os serviços ligados à construção civil, a gente diz que o ISS tem a alíquota mínima de 2%. E isso está no ADCT até que venha a lei complementar. Então preste atenção para não perder essa informação, tá? Para não errar na prova. Olha para mim, concentra. A Constituição diz o quê? Cabe à lei complementar fixar alíquotas máximas e mínimas para o ISS. Não cabe a resolução do Senado, porque o ISS não é imposto estadual. Então olha para as minhas mãos, ISS e ICMS. Eu reputo os dois impostos mais importantes do Brasil, ISS e ICMS. Ambos, eu tenho que ter a alíquota máxima e mínima, tenho que botar tetos. São os impostos mais importantes. Quem fixa os tetos para o ICMS, alíquotas máximas e mínimas? O Senado, através de resolução. E para o ISS, não tem por que ser o Senado. O ISS não é estadual, o Senado cuida dos estados. Para o ISS, lei complementar deve fixar alíquotas máximas e mínimas. Tudo bem? Estamos juntos? Beleza. Se cai domingo uma questão de ICMS incidindo em operações que destinam mercadorias a outros estados, fabricante no estado, adquirente no outro. Qualquer que seja a hipótese domingo, qualquer que seja a historinha domingo, que cair uma operação, olha que isso tem tudo para cair, hein? Emenda 87, entrou em vigência esse ano, tem tudo para cair essa questão. Se cair que o fornecedor de mercadoria está no Rio de Janeiro e o adquirente está na Bahia, o fabricante de São Paulo vendeu mercadoria para uma distribuidora do Mato Grosso, o fabricante do Amazonas mandou mercadoria para uma distribuidora de Sergipe, operação interestadual. Caindo essa questão, você vai dizer que o ICMS que incide nessa operação, é dividido entre os dois estados. Não importa quem seja o adquirente, o ICMS será sempre dividido. Não cabe mais aquela velha distinção em que eu tinha que me perguntar se o adquirente lá no outro estado era ou não um contribuinte habitual de ICMS. Se era um revendedor, se era uma pessoa física comprando para consumo. Não importa mais isso hoje. Hoje, se cai na prova, qualquer que seja a hipótese de operação interestadual de venda de mercadoria, você vai marcar a letra que vai dizer que o ICMS será repartido, dividido entre o estado de origem e o estado de destino. O estado de origem vai aplicar a alíquota que o Senado fixou, que é a alíquota de origem, que ou é 12% ou é 7%, excepcionalmente 4%, não é o caso se preocupar com isso agora, isso eu ensino na segunda fase, 12, 7 ou 4%, e o estado de destino pega o diferencial das alíquotas, o DIFAL, mas os dois tributam. Então, se cai na prova, qualquer que seja a hipótese de operação interestadual, não importa quem é o fornecedor, não importa quem é o comprador, não importa se o comprador é contribuinte habitual, não é contribuinte habitual de ICMS, se é uma loja, se é uma pessoa física, é operação interestadual, ICMS dividido entre esses dois estados. O estado de origem tributa com a alíquota fixada pelo Senado, que é a alíquota obrigatória para tributar o início da operação, e o estado de destino tributa com o chamado DIFAL, diferencial de alíquotas, ok? Sempre ICMS dividido nas operações interestaduais. Essa é uma inovação proporcionada pela emenda 87 de 2015, que entrou em vigência em 1º de janeiro de 2016. A matéria é regulada no artigo 99 do ADCT, ok? Lá no 99 do ADCT, e no artigo 155, parágrafo 2º, né, da Constituição. Vamos embora. Galerinha, imunidades tributárias, se liga, imunidades tributárias. Eu vou falar para vocês aqui de 7 pessoas de direito privado, 7 pessoas de direito privado. Essas 7 pessoas de direito privado que eu vou falar agora, se aparecerem na prova de vocês, essas 7 pessoas de direito privado na prova de vocês, se você estiver lendo, você vai lembrar do que você está ouvindo aqui, e você estiver lendo uma dessas 7 pessoas de direito privado, essas 7 têm imunidade de impostos sobre o patrimônio, a renda, os serviços, quando vinculam esse patrimônio, renda e serviços na atividade fim delas. Então eu vou cantar a pedra aqui de 7 pessoas, não precisa copiar que não dá tempo. Ouvir, memória auditiva. A prova é daqui a pouco mais de 36 horas. Então, se domingo de manhã, domingo de tarde, você abrir a prova e na questão estiver uma dessas 7 pessoas, é só prestar atenção e ficar ouvindo, tá? Você não vai esquecer. Você vai dizer, tem imunidade de impostos. Agora, guarde, a imunidade é para impostos. Não é para taxas e contribuições, é para impostos, tá? Quem são essas 7 pessoas de direito privado que têm imunidade de impostos no seu patrimônio, na renda que oferem, nos serviços que prestam, quando prestam serviço na atividade fim, quando convertem a renda para atividade fim, quando usam o patrimônio na atividade fim. Vamos lá? Igrejas, são os templos religiosos de qualquer culto, partidos políticos, fundações partidárias, igrejas, templos religiosos, partidos políticos, fundações partidárias, entidades sindicais de trabalhadores, entidades de educação sem fim lucrativo, entidade de saúde sem fim lucrativo e entidade de assistência social sem fim lucrativo. Então, vamos de novo? Partido político, fundação partidária, templo religioso,
entidade sindical de trabalhador, entidade de educação sem fim lucrativo, entidade de saúde sem fim lucrativo, entidade de assistência social sem fim lucrativo. Essas pessoas, caso apareçam na prova, elas têm imunidade de impostos no seu patrimônio, na sua renda e nos seus serviços. Se esse patrimônio, renda e serviços estiver vinculado na atividade fim, ok? Cuidado com as igrejas não têm imunidade de taxas, nenhuma delas tem, na verdade. As 7 pessoas, a imunidade é só de impostos, não é de taxa, não é de contribuição. Cuidado com as seguintes pegadinhas da igreja. A igreja, ela está exercendo uma atividade obituária com membros da igreja, fez um cemitério religioso. Por desenvolver ali uma atividade obituária no imóvel, num terreno da igreja, ela perde a imunidade? Não. O Supremo entendeu que os cemitérios religiosos, por aquilo ali ser uma extensão do culto, da liturgia, enterrar o corpo dos papas da igreja católica, os anglicanos que enterram os corpos de seus líderes num terreno da igreja, não pode cobrar IPTU desse terreno. Aquilo ali é uma extensão, longa-manos da atividade religiosa, do culto, do credo, da liturgia. Então, o cemitério religioso tem imunidade de impostos. Mas o cemitério, que é uma concessionária explorando atividade econômica com fim lucrativo, não. Aqueles particulares que ganharam a licitação, celebrou o contrato de concessão, poder concedido, concessionária, explorando aquela atividade funerária com fim lucrativo, paga imposto normalmente. Cemitério Vertical do Caju, no Rio de Janeiro, Campo Santo, Jardim da Saudade, paga imposto, meu irmão. Não vai pagar o imposto, vai ter imunidade se for o cemitério da igreja, o cemitério religioso, em que se desenvolve ali uma extensão da liturgia religiosa, ok? Lembre ainda que as lojinhas das igrejas, as lojinhas que tem das igrejas, não é a lojinha de particular, tá? Não é o Bob's dentro da igreja, o McDonald's com quiosque ali dentro. A igreja botou uma lojinha dentro do templo e vende souvenir religioso. Tem imunidade de ICMS. O Supremo pacificou nos embargos de divergência 210.251 de São Paulo, um julgamento histórico. O Supremo pacificou que as lojinhas da igreja que vendem souvenir religioso, religiosos, tem imunidade. Agora, cuidado. Se eu, Pedro Barreto, monto uma lojinha para vender souvenir religioso no shopping, no calçadão lá de Aparecida, onde tem a romaria, eu pago imposto porque eu não sou a igreja. A imunidade não é porque se vendeu souvenir. A imunidade é porque é a igreja. Então, vigora a imunidade de impostos na alienação dos souvenirs religiosos pelas igrejas nas suas lojinhas, tudo bem? Se cair que qualquer dessas 7 pessoas, igreja, partido político, fundação partidária, entidade sindical e trabalhador, entidade de educação, saúde e assistência social sem fim lucrativo, alugou um imóvel para terceiro que vai explorar com outra atividade, vai botar um estacionamento. A entidade imune, essas 7 pessoas imunes, alugaram o imóvel para terceiros que exploraram com outra atividade, um estacionamento. A igreja que alugou, a igreja locadora, perde a imunidade? O partido político que alugou perde a imunidade? A entidade de educação sem fim lucrativo perde a imunidade? Depende. Não perderá se provar que os aluguéis são revertidos na atividade fim. Se as entidades imunes alugam o imóvel, em tese não vão utilizar o imóvel com posse direta na atividade fim. Mas se os aluguéis forem revertidos na atividade fim, elas continuam imunes. Então, para continuarem com a imunidade do imóvel alocado, tem que provar que os aluguéis são revertidos na atividade fim. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, fique esperto com as seguintes imunidades tributárias de impostos que eu vou falar aqui. Se cair na prova, tudo que eu vou falar aqui, você fala que tem imunidade tributária de impostos, ok? Imunidade recíproca dos entes federativos. Vamos lá? Os entes federativos não podem cobrar uns dos outros impostos sobre seu patrimônio, suas rendas, seus serviços. Os entes federativos não podem cobrar uns dos outros impostos sobre seu patrimônio, renda e serviço. Exemplo, a União não pode cobrar ITR de um imóvel que é utilizado por certo município ou certo estado para a execução da atividade típica da administração direta. O Estado não vai cobrar IPVA de veículos da Guarda Municipal ou do Congresso Nacional. O município não vai cobrar IPTU de imóveis dos estados ou da União. Imunidade recíproca. Preste atenção. Essa imunidade recíproca dos entes federativos de impostos se estende às autarquias e às fundações públicas mantidas pelo poder público. Autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder público têm essa imunidade. Essa imunidade também vai se estender, atenção agora, para não errar domingo, a empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam prestadoras de serviço público de Estado, de atividade exclusiva de Estado, e não aquelas que concorrem no mercado prestando atividade econômica. Olha, para não errar, a imunidade recíproca dos entes, que se estende a autarquias e fundações públicas, vai também se estender para proteger empresas públicas e sociedades mistas que sejam prestadoras de atividade exclusiva de Estado, serviço típico da administração, e não aquelas que prestam atividade econômica concorrendo com particulares. Então, se cair na prova, cuidado, empresa pública ou sociedade mista que presta atividade econômica no mercado competindo com particulares não tem imunidade.
Se cai na prova, empresa pública ou sociedade mista que presta serviço exclusivo de Estado tem imunidade recíproca, porque elas têm alma de autarquia, têm natureza autárquica. Elas estão atuando, exercendo atividade de Estado, ok? Quais são os clássicos exemplos de prova de empresas públicas prestadoras de serviço exclusivo de Estado que o STF reconheceu a imunidade tributária? Correio, Infraero e Casa da Moeda. Correio, Infraero e Casa da Moeda. Correio, ação civil originária 765. Né? Então, Correio, Casa da Moeda e Infraero. Se cai na prova, empresa pública e sociedade de economia mista, solta a caneta, respira e olha para o enunciado. Está dizendo que ela presta atividade econômica? Paga imposto, não tem imunidade. Está dizendo que ela presta serviço exclusivo de Estado, serviço típico da administração, tem imunidade. Quem são as boas para caírem na prova tendo a imunidade? Correio, Infraero e Casa da Moeda do Brasil, que são empresas públicas de natureza autárquica, prestadora de serviço exclusivo da administração federal, lá do artigo 21 da Constituição, ok? Quem é que não tem a imunidade? Quem não tem a imunidade? Concessionária, permissionária, autorizatária, cartórios não tem imunidade. PB pode cobrar IPTU do imóvel do cartório? Claro. Pode cobrar ISS do serviço cartorário? Óbvio, claro que pode, óbvio, né? Atuam por delegação no regime de atividade econômica, privada, com fim lucrativo, capacidade contributiva, cacete, tem que pagar imposto. Então, na prova, não tem imunidade para cartório, não tem imunidade para concessionária, permissionária, autorizatária, não tem imunidade para empresa pública que presta atividade econômica, não tem imunidade para sociedade mista que presta atividade econômica. Amigo, tá no segundo setor, tá no mercado, paga imposto, não tem imunidade. A imunidade é no primeiro setor, é na administração pública e na atividade administrativa. Tamo junto? Tamo junto. Bom, tudo que eu vou falar aqui agora, se cair na prova, você vai dizer que tem imunidade, ok? De impostos. Se liga. Caiu na prova que José, pequeno proprietário rural, tem uma única terra rural. O imóvel rural é o único que ele tem, de pequena gleba de terra. José tem um único imóvel rural, que é uma pequena gleba de terra. Tem imunidade de ITR. Não incide ITR quando uma pessoa tem um único imóvel rural de pequena gleba. É a imunidade do ITR para o pequeno camponês, um cara que mora na roça, tem uma pequena gleba de terra, até 30 hectares, pequenininha, e usa para agricultura de subsistência com sua família, irmão. Não tem capacidade contributiva. Então não incide ITR. Imunidade de ITR para quem tem uma única gleba de terra. Pequena gleba de terra, que é o único imóvel, imunidade de ITR. Ok? Bom, vamos lá. O exportador tem imunidade de IPI, tem imunidade de ICMS, tem imunidade de CIDs e contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação. Preste atenção, as imunidades do exportador. Se cai na prova que o estabelecimento industrial ABC industrializou para o exterior, não incide IPI, não incide ICMS, não incide CID sobre a receita decorrente da exportação e não incide contribuição social sobre a receita decorrente da exportação. Imunidade tributária para o exportador. O exportador é imune a IPI, o exportador é imune a ICMS, é imune a CIDs e contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação. Agora, anote com asterisco. Não se esqueça, eu falei isso 1 milhão de vezes nessas últimas semanas. Se caiu o exportador vendeu R$1 milhão para o exterior, recebeu na conta R$1 milhão, a receita entrou. Tem imunidade de contribuição social e de CID. Mas se ele no final do ano tiver lucro líquido, ele paga a contribuição social sobre o lucro líquido. A imunidade dos exportadores não alcança a contribuição social do lucro líquido. Então pode incidir CSLL, contribuição social do lucro líquido, CSSL, contribuição social sobre o lucro líquido dos exportadores, ok? Então o exportador tem imunidade de quê? IPI, ICMS, CID sobre a receita e contribuição social sobre a receita que veio da exportação. Se depois dessas receitas cruzadas com as despesas se apurar lucro, no lucro líquido que for gerado, incide contribuição social do lucro líquido sobre os exportadores. Estamos juntos? Maravilha. Exportou, és de exportação, és de exclua. Exclua. Eu vou dar a imunidade ao exportador na contribuição social e na CID sobre a receita, no IPI e no ICMS. Maravilha? Quanto ao ICMS, se lembre que a Constituição diz que não incide ICMS sobre 2 serviços de comunicação. Os serviços de telecomunicações nas modalidades de emissão de sons e imagens, TV, para recepção a título livre e gratuita, e na radiodifusão sonora. Sabe o que é isso? TV aberta, Globo, Band, Record e rádio aberta, Transamérica, Jovem Pan, não incide ICMS. Então a emissora de rádio ou de televisão recebe anúncios, patrocínios, merchandising, para manter a estrutura dela e ter lucro. Né? Essas emissoras, a gente liga um rádio e não paga para ouvir. A gente liga a TV em casa e não paga para assistir. Como é que eles ganham dinheiro? Com os anunciantes. Essa verba dos anunciantes, dos patrocinadores, é que custeia todo aquele serviço. Não incide ICMS sobre essa verba. A Constituição expressamente, ela foi emendada pela emenda 42, e aí ela diz que não incide ICMS sobre os serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e emissão de sons e imagens TV para recepção a título livre e gratuita. Agora, cuidado.
Não incide ICMS na TV aberta. Na TV a cabo incide, pay-per-view, né? Globosat, NET, TVA, né? Sky incide. A emissora que cobra para fornecer o serviço com um sinal fechado para recepção, paga ICMS, ok? Então não incide ICMS na TV aberta e nas rádios. Imunidade de ICMS. Maravilha? Mais uma. Quais são os tributos que dependem de lei complementar para ser criados? Quais são os tributos que só se pode criar por lei complementar? Esses 5 casos que eu vou dizer agora, não pode ser por lei ordinária, não pode ser por medida provisória, não pode ser por lei delegada. Nesses 5 casos, só se cria o tributo por lei complementar, ok? Quais são os 5 casos que só se pode criar tributo por lei complementar? Vamos juntos? Empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições residuais para a Seguridade Social, imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições residuais de Seguridade Social, imposto sobre grandes fortunas e o ITCMD, apesar da controvérsia do que eu vou falar agora, na prova, provão de marcar, vai na minha. O ITCMD, quando a transmissão causa morte ou doação vem do exterior para dentro do Brasil, que é aquele caso, anote aí, do ITCMD, do 155, parágrafo 1º, inciso 3. 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Nesse caso, do 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Nesse caso, do ITCMD incidindo sobre transmissões de causa-morte que vieram do exterior, de cujos tinha domicílio no exterior, residia no exterior, teve seu inventário processado no exterior. O doador tem domicílio no exterior, mas está doando para alguém que está no Brasil. O de cujo morreu lá, inventário lá, mas o herdeiro está aqui no Brasil. A Constituição exige uma lei complementar para regular a instituição do ITCMD nessas hipóteses. Então, quais são os 5 casos que domingo você diz que tem que ter lei complementar? Só pode criar por lei complementar, não pode tributar sem uma lei complementar. Empréstimo compulsório, impostos residuais, contribuições residuais para a Seguridade Social, imposto sobre grandes fortunas e o imposto sobre transmissões, causa-morte e doações que vêm do exterior para dentro do Brasil. Nesse caso do ITCMD tem uma controvérsia se a norma constitucional é de eficácia limitada ou de eficácia contida. Tem o RE com repercussão geral no Supremo para apreciar isso, tá? O Supremo vai definir. Eu defendo que a norma de eficácia é limitada e enquanto não tiver a lei complementar não cabe a tributação, tá? Mas o Supremo ainda não apreciou. Em qualquer estado do Brasil tem lei ordinária estadual autorizando o ITCMD nessas hipóteses que vêm do exterior. Eu entendo que essas leis são inconstitucionais para coisas móveis. Para bem imóvel, o CTN, que é uma lei materialmente complementar, no artigo 41, autoriza, né, que o estado onde está o imóvel tribute quando o imóvel vem de uma herança do exterior ou de um doador do exterior, ok? Mas para coisa móvel não tem. Bom, para o provão, não vou aprofundar que é sair do foco. Para o provão, cai a cópia da lei, a cópia do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. A Constituição expressamente diz que é necessário lei complementar para regular a instituição do ITCMD nessas hipóteses, que a transmissão causa morte vem do exterior e que a doação vem do exterior, ok? Muito obrigado aí com carinho com o Portal F3. Realmente o portal caminha para ser o maior curso do Brasil, no máximo um ano e meio, 31 mil alunos em 16 meses e batendo recorde de aprovação. Nenhum curso do Brasil, com todo respeito, nenhum curso do Brasil tem os resultados comprovados que a gente tem de aprovações em segunda fase em todas as matérias no exame de ordem e os recordes na primeira fase, né? É uma equipe muito top. A nossa equipe dá orgulho, é uma equipe muito experiente, muito rodada, rodou todos os cursinhos e hoje está todo mundo junto no portal, aprovando multidões e cuidando de vocês com amor, com responsabilidade, sem brincadeirinha, sem firula, sem palhaçadinha, sem musiquinha, não dá mais, bicho. Eu, como aluno, ficaria revoltado, pagar um cursinho e devo ficar metade do tempo do cursinho contando história, cantando musiquinha, fazendo piadinha, festa, banda e conteúdo que é bom, merda nenhuma. Aí você perde na porra da prova, vai pagar o cursinho de novo, fica mais 4 meses atrasando sua vida. No portal não, amigo. Aqui o papo é reto, é sério, verticalizado, professores muito competentes, doutrinadores, quase todos já passaram pelas bancas. É uma galera que não tá de brincadeira. Todo mundo na faixa de 40 anos pra cima. Não tem a galera aventureira que tá brincando de começar. Isabelle Gravatá tá desde o primeiro exame de ordem ensinando. Eu tô desde 2001, 16 anos ensinando. Juliana Monteiro há mais de 10 anos. Claudia Molinari há mais de 10 anos. Cláudia Sepa há mais de 10 anos. Foi da banca durante vários exames. Belly teve na banca muitos exames. Marcelo Moura foi examinador durante quase 10 anos, né? Então, é uma equipe muito cascuda que não entra pra brincar. A gente não tem tempo pra brincar. Todo mundo casado, pai de família, mãe de família, com 2, 3 filhos. Ninguém tá aqui pra brincar. A gente tá aqui pra aprovar você e honrar o dinheiro que você investe no treinamento. Por isso o portal tá crescendo e esse boca a boca do portal nas redes sociais tá fazendo o portal se tornar, graças a Deus, uma grande corporação com a ajuda de vocês. Então, sem mensagem, pra gente fechar, eu tenho que acabar a revisão. Prometi que ia acabar 9h30, 9h35, para a gente fechar aqui. Então, quais são os 5 tributos que dependem de lei complementar? Empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições residuais de Seguridade Social, IGF e o ITCMD de origem internacional. Mais uma dica. Galera, se cai na prova,
cinco matérias importantes que só podem vir por lei complementar. Escuta, só escuta. 5 matérias importantes que só podem vir por lei complementar. 5 matérias que só podem por lei complementar. Quais são as 5 matérias que só podem por lei complementar? Professora Juliana Monteiro, acabei de falar dela. Ju, beijo, Ju, tá aqui na live. Professora Juliana Monteiro, a diva de Direito do Trabalho, junto com Isabelle Gravatar, a dupla mais linda que mais aprova em trabalho no Brasil. Beijo, Ju Monteiro. Vamos lá? Só por lei complementar. Se cair domingo, você vai procurar a letrinha e vai marcar X na letrinha que diz assim, só por lei complementar, não cabe lei ordinária, não cabe lei delegada, não cabe lei provisória. Só escuta. Só por lei complementar para regular conflitos de competência tributária. Só por lei complementar para regular conflitos de competência tributária. Só por lei complementar para regular as limitações ao poder de tributar. Só por lei complementar para regular as limitações ao poder de tributar. Só por lei complementar para estabelecer as normas gerais para a legislação tributária. Então, olha aqui, os 3 primeiros incisos do artigo 146 da Constituição. Só por lei complementar para regular conflitos de competência. Só por lei complementar para regular as limitações ao poder de tributar. Só por lei complementar para estabelecer as normas gerais para a legislação tributária. Só por lei complementar para instituir o regime único de arrecadação, o RUA, o regime único de arrecadação, a União comandando esse regime e o contribuinte adere se quiser, é opcional a escolha de aderir. Tem que ter uma lei complementar. Então, só por lei complementar para o regime único de arrecadação. Só por lei complementar para instituir e regular o sistema simplificado de tributação, o simples para as pequenas empresas. Olha esse quinteto, se cair domingo, só por lei complementar, regular conflitos de competência, regular as limitações ao poder de tributar, estabelecer normas gerais para a legislação tributária, instaurar o regime único de arrecadação, o RUA, e, por fim, regular o regime simplificado de tributação das pequenas empresas, que foi criado pela Lei Complementar 123 e já foi mudado por algumas leis complementares posteriores, ok? Então, nessas 5, Aurélio Borê, professor Borê, um beijo, professor Aurélio Borê, também é professor do Portal F3, um monstro de Direito Civil, professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e do Portal F3. Um beijo, Aurélio Borê. Pegaram as 5, só por lei complementar, não cabe medida provisória, não cabe lei ordinária, não cabe lei delegada. Regular conflitos de competência, regular as limitações ao poder de tributar, estabelecer normas gerais para a legislação tributária, instaurar o regime único de arrecadação e regular o regime simplificado de tributação. Tamo junto? Tamo junto. Minha gente, presta atenção comigo aqui agora. Todo mundo comigo. Existem 2 causas de exclusão do crédito tributário e 6 de suspensão. Quais são as 2 causas que excluem o crédito e quais são as 6 que suspendem? Que estão lá nos artigos 151 e 175 do CTN. 151, as 6 causas de suspensão. 175, as 2 de exclusão. Quais são as 6 causas de suspensão? Tá aqui. Tiagão botou. Pá. Quais são as 6 causas de suspensão do crédito? Os 6 incisos do artigo 151. Pá. Moratória. Depósito do montante integral em dinheiro. Reclamações e recursos administrativos. Concessão de liminar MS. Concessão de tutela antecipada em ação ordinária. Parcelamento. Anota aí, filho, os 6 incisos do artigo 151 do CTN. Quais são as 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Mó de moratória. D de depósito do montante integral em dinheiro. Reclamação ou recurso no processo administrativo. Concessão de liminar e mandado de segurança. Concessão de tutela antecipada em ação ordinária. As tutelas provisórias, gente, as tutelas de urgência. E o parcelamento. Na FGV, nos peitos da FGV. Suspende. Quais são as 2 causas de exclusão? Anistia e isenção. Isenção e anistia. Caiu na prova, só tem 2 causas de exclusão do crédito lá do artigo 175. Isenção e anistia. Anistia é a dispensa de multas, de penalidades, e a isenção é uma dispensa antecipada de tributo futuro. Hoje eu posso isentar o IPTU 2017, posso isentar o Imposto de Renda 2018, posso isentar o IPTU nas vendas de dezembro. Isenção é uma dispensa antecipada do que seria e não será a obrigação principal de pagar tributo no futuro. A isenção é futurista, por isso ela não extingue o crédito, não posso extinguir o que não nasceu, ela exclui. Então quais são as 2 causas de exclusão? Isenção e anistia. E quais são as 6 causas de suspensão? Moratória, depósito, reclamações e recursos no processo administrativo, concessão de liminar IMS, concessão de tutela antecipada em ação ordinária,
parcelamento. Essas são as 6 causas de suspensão. Lembre, se o crédito estiver suspenso pelo Modera Cocopá, se o crédito estiver suspenso pelo Modera Cocopá, lembre, o contribuinte que conseguiu suspender o crédito, ele tem direito a acessar certidões boas, certidões de idoneidade fiscal, que são as certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. Pode marcar verdadeiro se cair domingo. Está suspenso o crédito por moratória, por depósito, reclamação do processo administrativo, liminar IMS, tudo antecipado e extraordinária por um parcelamento. O que é que você vai dizer? Está suspenso? O contribuinte tem o direito de ter uma certidão boa, que permite a ele licitar, permite a ele ter recuperação judicial, permite a ele se habilitar numa fusão de empresas no CAD, permite a ele pegar um financiamento do BNDES. Ele tem que ter uma certidão boa, certidão de idoneidade fiscal. E quais são as certidões boas? Certidão negativa de débito e certidão positiva com efeito de negativa de débito, ok? O contribuinte que conseguiu suspender o crédito consegue certidões de idoneidade fiscal. Certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa. Suspensa a exigibilidade do crédito, nunca se esqueça, fica impedida a execução fiscal. Impede-se a execução fiscal. Se está suspenso o crédito, não cabe execução fiscal. Tudo bem? Beleza? Beleza. Quais são as 2 causas de exclusão? Isenção e anistia. Lembre, se a isenção for concedida, qual é a regra? Isenções são revogáveis. Se for isento hoje, não é para sempre. Lembre na prova, isenções são revogáveis. Salvo se for concedida a prazo certo e também sob condição. Se a Fazenda bota uma condição para você ter o direito da isenção e dá um prazo certo, não cabe a revogação. Então, qual é a regra? Isenções são revogáveis. Qual é a exceção? Isenção a prazo certo e sob condição. Então, se ligue, a isenção a prazo certo e sob condição fica irrevogável. Salvo essa, isenções são revogáveis. Não vai errar isso na prova, tá? Como é que se interpreta uma lei isentiva? Como é que eu interpreto uma lei isentiva? Literalmente, estritamente como está na lei. Não cabe interpretação extensiva, ampliativa. Como regra, não cabe. Tem um precedente que o Supremo adotou para proteger pessoas portadoras de deficiência, mas como regra não cabe. A regra é que isenções se interpretam estritamente. Vai na fé, o artigo 111, inciso 2 do CTN. Isenções se interpretam estritamente, literalmente. Artigo 111, inciso 2 do CTN, ok? Como é que se concedem isenções? Para o ICMS tem uma regra, para todos os tributos tem outra regra. Como é que se concede isenção de ICMS? Ou por tratados internacionais, ou por convênios do CONFAZ, Conselho Fazendário. Como é que se concede isenção de ICMS se cai domingo? Ou por tratados internacionais, ou por convênios do CONFAZ, ok? Só por tratado internacional ou convênio do CONFAZ, beleza? Não cabe isenção de ICMS por lei. A gente viu que a exceção é a reserva legal. Para todos os outros tributos, como é que se concedem isenções? Segunda fase constitucional ou tributária, vem comigo que eu vou dar o 10 a vocês. Pode confiar, eu treino vocês para tirar 10. Segunda fase constitucional, na última prova, eu tive 704 alunos, 676 aprovados, 28 na repescagem e os 28 vão passar. E desses 28, 23 entraram no meu curso da metade para o final, vindos de outro cursinho, que não gostaram do outro cursinho e faltando 2 semanas mudaram para o portal, quase passaram. De 704 alunos, 676 aprovados, quase 40 notas 10, e só 28 estão na repescagem, dos quais 23 não eram meus alunos desde o começo do curso. Vem que eu vou te treinar para tirar 10 em constitucional na segunda fase ou em tributário. São as 2 matérias que eu dou o edital todo, bato o edital todo, o curso é completo, verticalizado, vírgula por vírgula do edital, ensino a fazer peça por peça e corrijo todas as peças de vocês, tá certo? Vamos embora. Então, como é que se concede isenção? Isenção de ICMS através de convênios do CONFAZ ou tratados internacionais. E para todos os outros tributos, para as mensagens, e para todos os outros tributos, através de lei. Que lei? Lei específica. A lei que concede isenção de todos os outros tributos tem que ser lei específica. Lei específica. Para conceder isenção dos outros tributos, lei específica. Não pode ser uma lei genérica, não pode falar de segurança pública, saúde, educação e renúncia de receita. Para o parlamento, só para discutir a isenção. Então, se cair domingo, isenções se concedem por lei específica, salvo ICMS, que é por tratado internacional ou convênio do CONFAZ, ok? A lei pode ser uma mera lei ordinária. Não se exige lei complementar para dar isenção. Basta ser lei ordinária, ok? Agora, cuidado com o ISS e o ICMS. Como é que se dá isenção de ICMS? Convênio do CONFAZ ou tratado internacional. Como é que se dá isenção de ISS? Lei específica, lei ordinária específica, não é isso? É. Agora, cuidado, meu irmão, para não errar domingo. Me olha, me ouve com os ouvidos do coração agora. Com os tímpanos do miocárdio. Me escuta agora. Cabe à lei complementar. Ensinar quais são os limites e condições. Cabe à lei complementar fazer um estatuto, um regulamento, para ensinar como é que os municípios podem, por lei ordinária específica municipal, dar isenção de ISS
e como é que os estados podem dar isenção de ICMS. Olha para não errar, não é que cabe a lei complementar da isenção de ISS e ICMS, não. Cabe a lei complementar ensinar como isenta. A função da lei complementar que o Constituinte exigiu é ensinar como se isenta ICMS. Como é que eu sei que o ICMS vem de convênios do CONFAS? Isso foi estabelecido na lei complementar 24 de 75. Como é que eu sei quais são os limites para a isenção de ISS? A Constituição diz que lei complementar tem que estabelecer esses limites, ok? Bom, eu tenho a segunda fase tributária, irmão. Pera aí, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso aqui, filhão? É o livro mais vendido da segunda fase tributária, batendo recorde de aprovação. Isso aqui é uma edição antiga, eu peguei ali, isso aqui foi da segunda edição, está na sexta edição, isso aqui é 2012. Eu já dei a carteira da OAB a mais de 25 mil pessoas. A minha segunda fase tributária tem 52 edições, a de constitucional tem 48 edições. De coração, porque vocês não me conhecem, que o portal é um curso pequenininho. Mas eu coordenei vários cursos grandes que vocês conhecem. Eu fui professor de vários, dos maiores que vocês conhecem. Passei por eles em 2005, 2007, 2009, 2010. A minha turma, de coração, confie. O que eu estou falando, você prova no dia a dia. Ninguém faz o que eu faço não, negão. Você vai comprar meu curso domingo, tem todas as aulas gravadas. O edital todo gravado, todo o programa já gravado. Eu dou aula ao vivo todo dia, meu irmão. As aulas gravadas eu ainda dou aula ao vivo todo dia. Grupo do WhatsApp tirando dúvida comigo, particular, no meu telefone, pelo celular pessoal, todo dia. Treinamento diário de peça. O que a gente faz, ninguém faz não, parceiro. Constitucional e tributário. Constitucional, o livro só vem para março. Nessa segunda fase vai ser uma apostila que equivale ao livro, tá certo? O livro vem em março. Constitucional vai ser com a apostila do livro. O livro não ficou pronto para janeiro. Vamos terminar? Vamos encerrar? Eu e vocês? Tamo junto? Vamos fazer um trato? Eu estou recebendo um pessoal aqui em casa que já estão me esperando aqui. Vamos voltar meia-noite? Vocês aguentam de meia-noite até 1h30 da manhã eu puxar outra revisão aqui? Eu quero ensinar o CTN, quero ensinar constitucional, quero ensinar porra de coisa para vocês. Vocês topam meia-noite? Anotem aí meu periscope. Todo mundo. Anotem aí meu periscope. Eu vou aparecer aqui agora. Eu vou entrar aqui agora, ok? Vou entrar aqui agora com o meu periscope pessoal. Quem ainda não segue, pare as mensagens um pouquinho aí. Pessoal, aí Pedro Barreto entrou. Pare as mensagens, por favor, um pouquinho aí. Compartilhar a transmissão. Por um segundo, pare as mensagens, só um segundo. Parem de escrever só um pouquinho aí, só um pouquinho. Parem de escrever só um pouquinho aí. Tá certo? Eu vou botar meu nome aqui, para que quem não me segue no Periscope possa acompanhar a transmissão meia-noite. PB aqui, eu. Tá? Então parem de mandar aí, por favor. Parem, por favor, as mensagens um segundinho aqui. Para que as pessoas que não me seguem possam seguir. Eu, PB. Para que elas possam ver o meu Periscope aparecer na tela e possam seguir. Tá certo? E aí meia-noite eu volto. Vocês sabem que hoje é meu aniversário. E eu tô aqui com vocês o dia inteiro. Ok? É só clicar nesse bonequinho do Superman que sou eu. Tá? Esse bonequinho do Superman rasgando a capa aí sou eu. Então vocês clicam e me seguem meia-noite. Tem alguém aí que não segue meu Instagram? Meu Instagram é @PedroBarretoPortalF3, que o Maicon digitou aí. Se tiver alguém que não segue meu Instagram, @PedroBarretoPortalF3. E atenção, se alguém ainda não se inscreveu pro aulão de amanhã, amanhã é de graça. Amanhã eu abro o aulão 8 horas da manhã, gente. 8 da manhã até 7 da noite, com a minha equipe aqui do Rio de Janeiro. Vai vir professor de Recife, de Belo Horizonte, de Salvador, de Brasília, com a nossa equipe do Portal F3, de graça. É só entrar no site do portal e se inscrever. Não deixa de se inscrever, que amanhã vocês não pagam nada e tem a melhor revisão do Brasil. Não espere na revisão da gente palhaçada, brincadeira, idiotice, não espere isso. Se você está esperando showzinho, festinha, banda, vá para outra revisão. Se você quer amanhã uma revisão, tiro, porrada e bomba, os professores suando para dar assunto no último dia, para botar vocês na cara do gol. A gente conhece a banca é quase toda aqui do Rio, são amigos da gente. Professores, colegas de pós-graduação da gente, a gente conhece o trabalho. Se você quer chegar amanhã e fechar sua porra de sua prova, corre pro site do portal, se inscreve, não deixe de se inscrever, porque se você não se inscrever, não vai dar o sinal aberto para você. Não paga nada, é de graça, porra. 8 da manhã, horário de Brasília, 7 horas para quem não tem horário de verão, 6 horas no Acre, em Manaus, tá certo? E eu espero vocês amanhã. Hoje, meia-noite, no meu canal do Periscope, tô esperando vocês pra gente brocar, tiro, porrada e bomba. Vamos pra dentro, vamos pra cima, vamos arregaçar a boca do balão, tá certo? E se daqui a pouquinho vocês estiverem acordados na disposição, talvez tenha uma surpresa, 10 horas da noite, daqui a pouquinho, 10h30, talvez tenha uma surpresa aqui no meu Periscope. Talvez apareça um professor top das galáxias, 10h30, aqui no meu Periscope, puxando a revisão até meia-noite, a hora para eu entrar, tá bom? Fiquem ligados aí, se meu Periscope não apitar, vá lá conferir. 10h30 da noite, talvez tenha uma surpresa para vocês, beleza? Amo vocês, tamo junto, faca nos dentes, sangue nos olhos, só falta um dia, meu irmão. Tem alguém do Coach Exame de Ordem aí? Tem alguém do Coach Exame de Ordem aí? Cadê a galera do CEO? Tá aí? Tem alguém do Coach Exame de Ordem aí? Tem gente do CEO? Sim, tá aí?
Qual o grupo de vocês? G3? Grupo 3? É o grupo 3 que tá aí comigo? Se preparem para a surpresa que vai vir, tá certo? Galera em peso do CEO, né? Ave Maria, coisa linda, né? Então, pô, que show. Uma galera do Coaching Exame de Ordem, né? Vamos fechar com chave de ouro, meu irmão. Amanhã acaba e domingo vocês estão aprovados, porra. Vocês vão passar Natal no Novo Advogados comigo. Nunca duvide do seu potencial. Nunca duvide da força que vocês têm. Agora é hora de pensar positivo, se agigantar no comportamento mental, mente de campeão, dando o melhor hoje e amanhã para fazer a diferença. Sprint final, cara. Sprint final ganha jogo. Sprint final ganha maratona. Sprint final vira na braçada uma medalha de ouro na Olimpíada na natação. Sprint final bota um cara de 38 para 42. Sprint final bota um cara de 35 para 40 pontos e o cara passa. Eu já vi isso acontecer nesses 16 anos de exame de ordem. O sprint final decide a aprovação. Então é hora, porra, de atitude positiva, modelo mental vencedor, sangue nos olhos e vamos junto. Vamos junto, é hora de dormir menos, acordar mais cedo amanhã, dormir mais tarde hoje, domingo de noite ser descanso e segunda-feira a gente broca na segunda fase. Quem vier de constitucional e tributário, eu prometo, é esse ritmo que vocês vão ter 49 dias seguidos comigo, porra, até 21 de janeiro. E eu vou treinar vocês para tirarem 10, meu irmão, fechar a peça com 5 e tirar 5 nas questões da minha palavra de honra para vocês, como eu faço sempre. Vou treinar vocês para tirarem 10 em constitucional e tributário na segunda fase. Vem sem medo que o curso é completo, a monitoria é perfeita, o grupo do WhatsApp é 24 horas para vocês tirarem dúvida. Falam comigo todo dia e a gente vai brocar, beleza? Não deixa ninguém botar o dedo na tua cara e dizer que tu não pode não. Tu pode muito. Tu tá aqui abençoado por Deus, tu é filho de Deus e todo filho de Deus vem ao mundo para vencer, vem ao mundo para brilhar. O teu talento brilha, cara, dentro do teu coração tem uma fortaleza, acredite nisso. Tu tem um tanque de guerra no peito, tem um Superman no coração e você só depende de você. Acredita e vamos agora canalizando raiva em potência, potência em resultado. Vamos lá, todo mundo, beleza? Meia-noite eu tô aqui no meu Periscope e daqui a pouquinho tem surpresa no meu Periscope, 10h30 da noite. Amo vocês, tamo junto, porque deve é. Amo direito, obrigado por tudo. Galera do Coaching Exame de Ordem, é tudo nosso, nada deles. Pessoal do Portal F3, obrigado por tudo. E quem não é do Portal F3 ainda, vem com a gente na segunda fase, que é a melhor do Brasil. A gente vai cuidar de vocês. Mais do que ensinar a matéria, a gente vai cuidar de vocês durante 7 semanas. Vocês não vão ficar abandonados. Ano novo, Natal, que nego se manda, sai de férias, a gente cuida de vocês. 7 semanas coladinhos. O Portal F3 e vocês, com foco, força e fé. O curso que tem no nome a palavra fé. Fé. Fé, meu irmão. Essa é a nossa baliza, tá bom? Beijo.